Olá, sou Daniel Barros, professor e escritor, e hoje nós vamos falar sobre a operação da Polícia Federal contra a cúpula do golpe. É muito interessante que muitas pessoas me perguntavam e questionavam, mas Bolsonaro vai ser preso? Outras diziam, mas é um absurdo, o Bolsonaro pegou 8 anos só de suspensão dos direitos políticos e dependendo da interpretação ele volta antes de 2030. E eu estava muito tranquilo. Primeiro, Bolsonaro vai ser preso. As provas que foram reveladas hoje já são suficientes para decretar a prisão dele. Mas há necessidade de cautela. Sem cautela. Não há necessidade de fazer a prisão antes. Esse é o meu pensamento. Não há necessidade de prendê-lo antes, para que ele não se vitimize ainda mais. Então vamos deixar todo o processo. Agora foi dado um passo muito importante, que é os passaportes. Mesmo assim ele pode fugir, naturalmente, mas já é uma certa demonstração do que está por vir. E então o fato dele estar inelegível só por 8 anos não é importante, porque ele sendo condenado pelo Supremo, ele vai estar sendo condenado por um colegiado. E segundo a lei da ficha limpa, ele não pode mais ser candidato durante um bom tempo. Durante um bom tempo não, ele não pode mais ser candidato condenado em segunda instância. E o Centrão, encabeçado pelo senhor Lira, vai tentar reverter, propor uma anistia, propor coisa parecida para que ele volte. Mas eu acredito que não passe isso no Supremo. Então, eu gostaria de tranquilizar, vamos ter paciência. Eu no meu último livro, no penúltimo livro, Canto Escuro, o livro fala sobre uma investigação sobre corrupção. E alguns colegas, alguns leitores que não são policiais disseram, mas Daniel, como é que passa tanto tempo? O cara teve o filho nasceu, o filho cresceu e as pessoas não tinham sido presas. Investigação de corrupção, ela precisa estar muito bem arrumada. Não se pode fazer uma investigação criando provas, fraudando provas, inventando provas, fazendo conluio com o Ministério Público, como foi feito no caso do presidente Lula. Tem que ser muito bem feita. E eu acredito que esse trabalho que a Polícia Federal está fazendo está sendo um trabalho muito bem feito. Agora, gostaria de lembrar também as pessoas bolsonaristas, e inclusive eu tenho uma amiga daquelas que assiste a CNN, Jovem Pan e aquela lavagem cerebral toda, que diz que as urnas eletrônicas não são confiáveis. Agora foi dito por nada menos que Mauro Cid. Mauro Cid, o homem, o braço direito de Bolsonaro, diz que as urnas são impenetráveis. Ou seja, não existe mais essa desculpa, que nós sabíamos que era uma desculpa, né? Mas para algumas pessoas não é desculpa não, eles realmente acreditam naquilo que o Bolsonaro fala. Entendeu? Então agora, dito por ele praticamente, né, porque o Mauro Cid era um ventríloco dele, ou o contrário, ele diz que são impenetráveis. Temos que prosseguir. Eu acredito que o Bolsonaro será preso, será condenado, deve pegar bons anos de cadeia, e porque as provas são reais. O golpe, qualquer jornal que você abrir hoje, você vai ver que as provas são muito contundentes. Muito contundentes. É uma pena que falte aquela valentia que eles dizem que tem, né? O senhor general Heleno, por exemplo, que disse que precisamos virar a mesa antes da eleição. Ora, virar a mesa antes da eleição para que o Bolsonaro continuasse no poder. Mas ele vai negar, vai dizer, não, virar a mesa é virar a eleição através do voto. Agora é impressionante, né? Se eu fosse da mesma estirpe do senhor Heleno, eu diria, general Heleno, seja homem, rapaz.
Diga a verdade. Se você queria dar um golpe, mostre que é homem e diga que queria dar um golpe. Mas eu não vou fazer isso, é óbvio, né? Deixa o general Heleno ficar com as fantasias de brabeza dele, que a justiça vai pegá-lo com provas contundentes, e não com interpretações de fala. As provas estão surgindo, já existem as provas, só que a Polícia Federal está sendo muito cautelosa, acredito eu, e é assim que deve ser feito, mas não tenho dúvida que isso vai acontecer, porque o que foi feito foi muito grave. Esses generais, esses tenentes-coronéis, esses coronéis são os covardes. São os covardes. Eles só são valentes para a tropa que são subordinados deles. Eles só são valentes para quem está desarmado. Porque repare que, por que eu digo que eles são covardes? Todos, o senhor Braga Neto, o senhor Heleno, toda essa corja. Por que eles são covardes? Porque é muito fácil você armado atacar a quem está desarmado. E era o que eles queriam. Eles sabiam já que iam perder a eleição. E depois que perderam a eleição, eles tentaram de todo jeito. Só que não tiveram a maioria das Forças Armadas. E fizeram um comportamento baixo. Aquele comportamento que a gente está acostumado. Se não está comigo, eu vou começar a esculhambar. Corta a cabeça do almirante lá, que se opôs ao golpe. Faz isso com aquilo, faz aquilo com aquilo outro. Então é importante que a gente tenha um pouco de paciência. Eles vão ser condenados, sim. Agora não pode ter anistia. Isso é uma coisa certa. Anistia não pode haver, de forma alguma. Eles têm que pagar caramente. Seja general de 3 estrelas, 4 estrelas, seja quantas estrelas eles tenham, eles têm que pagar. Porque eles não têm imunidade para dar golpe, para cometer crime. Porque o que eles fizeram foi cometer crimes, um atrás do outro. E não pode, de forma alguma, ter anistia. Eu tenho certeza que os militares honrados, que honram a farda que veste, não se oporão à prisão desses marginais travestidos de militares. Tem mais. Vamos falar um pouco também sobre a prisão do Valdemar Costa Neto. Eu acho que não é nem tão relevante. Aí você vai dizer, mas Daniel, que doidice, o cara foi pego em flagrante. A situação é o seguinte: a arma era do filho dele. Ele não renovou o registro. E estava lá. Eu não sei o que aconteceu dentro da casa para que ele fosse preso, mas ele vai alegar naturalmente que o filho esqueceu a arma, deixou a arma lá. E aí vai responder administrativamente, alguma coisa assim, o filho, mas não. Agora, o mais grave dessa busca na casa do Costa Neto, pelo menos que a gente tem conhecimento, não sabe o que foi encontrado lá, tudo que foi encontrado lá, mas o mais grave é a pepita de ouro, que a Polícia Federal já determinou, através de análises, que é uma pepita de origem do garimpo ilegal. Ele, então, é um traficante de ouro ilegal. Ele está com o ouro que veio da morte de milhares de Yanomamis, que veio pela destruição de rios, de florestas. Ele está com sangue nas mãos. Aquela pepita de ouro reluz sangue, puro sangue de pessoas, de animais que sofreram, que sofrem até hoje com esses garimpos ilegais. Eu acredito que ele também deva pagar caro pelo golpe. Agora todos, sem exceção, têm que pagar. Acho que desde o mínimo do que participou da manifestação, porque só aquele processo de manifestação já era crime, porque não é dado o direito de se manifestar contra a democracia. Você pode se demonstrar contra um governo, contra medidas de um governo, mas não para derrubar a democracia, para destituir poderes constituídos como o Supremo, Congresso e o Executivo Federal. Isso, a punição tem que ser exemplar. Muita gente ainda ficou de fora. Por incrível que pareça, é óbvio, eram milhares de pessoas. Menos de 2.000 estão sendo julgadas. Muito mais deveriam saber. E eu acho que a Polícia Federal deveria continuar os trabalhos e ir atrás dessas pessoas também. Mas chegar aonde está chegando, aos mandantes, aos intelectuais. Esses homens têm que ser presos. Eles têm que ser presos no momento ideal. Eu acho que os funcionários públicos, os militares, os 7 militares da ativa, que
participaram do golpe, esses que foram identificados, 7 que participaram, que estão identificados nessa operação de hoje, esses sim, esses têm que ir para a cadeia de imediato. De imediato. Seja do major ao general que está envolvido. Esses têm que ir, porque eles são militares da ativa. E como militares da ativa, eles ainda podem influenciar a tropa ou alguém a tomar uma atitude e que atinja o processo. Então, eu espero de alguma certa forma ter contribuído para essa discussão tão ampla que foi hoje nos jornais e dizer que vamos ter paciência e confiar que a Polícia Federal vai fazer o trabalho. O que a gente tem que ter é a certeza de que não haja anistia. Eu acho que deve-se começar uma campanha, já existe, mas deve-se intensificar uma campanha contra a anistia. A anistia não pode ocorrer. Essas pessoas têm que pagar pelo crime que cometeram. Um forte abraço, até a vitória.